sit midux, vare retro satana, nunquam suare vivana, sunt mala queribas, ipse venena bibas. Crux sacra sit milux, non drago sit midux, vare retro satana, nunquam suare. Boa noite, meus amigos. Aqui é Cláudio José com o programa O Canto da Paz, diretamente pela Rádio Onda, aqui em Caieiras com vocês. Sit midux, vare retro satana, nunquam suade vivana. Sejam todos bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria Santíssima, nossa intercessora. Vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quellibas, ipse venena Crux bibas. sacra sit milux, non draco sit midux, vare retro satana, nunquam suade. Muito bem, meus amigos, você pode estar pensando, você que já acompanhou o programa O Canto da Paz durante todo esse tempo, dizendo, mas o que está acontecendo? Cadê aquelas músicas que a gente sempre coloca, aquelas vinhetas de entrada e tudo mais? Tudo isso tem uma simples e grande explicação para todos nós já entronizarmos dentro do programa. Vou explicar para alguns que não conhecem que as músicas que a gente coloca, algumas têm direitos autorais, então depois quando eu quero reproduzir no YouTube fica até meio complicado porque eles exigem o direito autoral sobre as músicas. Então esse tipo de meditação que está de fundo musical aí, assim como os cantos gregorianos, não exige isso, e são raros os músicos que realmente permitem que você coloque e faça todo um áudio. Então, durante todo esse tempo de programa aqui, eu tive muito problema com questão a isso. Então, vocês podem estar estranhando. Eu estou fazendo essa prévia justamente para a gente poder já ficar tranquilo com o que vai no decorrer do programa. Beleza? Então, esteja atento. E eu gostaria que quem tivesse aqui sintonizado já comigo aqui na rádio me avisasse como é que está o áudio, como é que estão as coisas, a sintonia com vocês aí. Muito bem, obrigado aqui. Pena que não aparece o nome de quem está dizendo que adorou os cantos gregorianos, né? Se você puder me deixar o seu nome, porque aqui no WhatsApp da rádio não aparece. Beleza? Um forte abraço para você, Kátia, para toda a sua família. Então veja bem, gente, ainda não comecei o programa, eu só estou tentando colocar assim, porque, olha, são 10 anos de programa. São 10 anos de programa, não é 1 ano, 2 anos, não, 10 anos de intercessão, 10 anos de oração, de súplica, de choros, de batalha espiritual e uma série de coisas. E a todo instante, quando eu fazia o programa aqui, sempre me vinha algo, porque eu acompanho diversos sacerdotes pela rádio, por outras rádios e outros canais na internet, e eu via sempre que a maioria deles sempre falou muito sobre o evangelho do momento. Inclusive hoje, com esse retorno aqui pela Rádio Onda, caieiras.com.br, aqui em Caieiras, o evangelho tem tudo a ver com isso que está acontecendo no dia de hoje. Então veja bem, eu acompanhava e eu sempre questionava, falava, Senhor, mas já está cheio de gente pregando o evangelho, falando do evangelho, discernindo sobre o evangelho, orando com o evangelho. Por que não está havendo conversão das pessoas? Por que sempre aquela luta, aquela batalha para que as pessoas realmente sigam algum sacerdote que
com o dom do Espírito Santo que eles têm, de fazer realmente acontecer o Evangelho na vida de cada uma dessas pessoas, na família dessas pessoas, uma mudança radical em todos os sentidos para essas pessoas, como antigamente havia dentro da nossa Santa Igreja. Então eu sempre me questionei muito a respeito disso. E você vê como é que Deus faz as coisas, né? Nós tivemos a questão da pandemia, tivemos aí depois uma pausa aqui no programa da rádio. Eu continuei com o programa O Canto da Paz em casa, fazendo todo um esquema, todo um aparato lá, para dar continuidade. Fiquei por pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos, mas depois eu comecei a evangelizar via Face, via YouTube e tal, tudo mais. Então, veja bem, eu estou querendo colocar isso para vocês, para que vocês entendam aonde eu quero chegar, da mudança que nós temos que produzir em nossas vidas agora, justamente por tudo o que está acontecendo com a nossa Santa Igreja. Porque nós não temos mais aquele efeito, né? O efeito da comunhão, o efeito da oração. Por que as coisas não estão mudando? Então, eu quero dar essa introdução no programa hoje, em especial, porque é um retorno depois de, uns 3 anos que eu não apareço aqui pela rádio, né? Então, eu estou deixando esse momento para que todos entendam o teor da coisa, a coisa muito importante. Nós vamos, eu quero que a ação do Espírito Santo, eu peço sempre a Deus, para que a ação do Espírito Santo em nossas vidas, principalmente quando tem esse momento do programa, vá realmente como uma flecha no coração de cada um e coloque as palavras através de mim, mas que quando ela chegue até você, você entenda da forma como Deus conhece a você. Não sou eu que vou chegar e pregar uma palavra aqui, exortar algo para você. Não sou eu que vou tentar convencer você com razões humanas. Não sou eu que vou tentar convencer até mesmo com eloquência das coisas de Deus. Não sou eu. Eu peço pela ação do Espírito Santo, nesta oração que eu vou fazer agora, para que o Espírito Santo de Deus encontre você neste momento para receber a graça de entender a vontade de Deus e o que precisa ser mudado na vida de cada ouvinte aqui da Rádio Onda Caieiras.com.br. E assim nós possamos ser luz e direcionar também os nossos, porque a nossa salvação depende de sermos igreja, de estarmos unidos. Então é muito importante que essas coisas a gente fique bem firme. É uma rocha para nós, sólida realmente, no nosso novo caminhar. Parece que a palavra de Deus realmente ficou velha. Não é isso. Eu não quero nunca que em nenhum momento dos programas que eu já fiz e dos que Deus permitir que eu faça, que as pessoas entendam que a palavra de Deus é ultrapassada, é velha, e como muitos nomes que nós já ouvimos aí, até mesmo na parte de sacerdotes, né? Antiquadas e tudo mais. Muito bem, não é isso o que eu quero que a gente possa entender. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, da forma como Ele enviou para a terra a sua palavra, ela só retorna para Ele depois de causar o efeito que tiver que acontecer na vida humana, na vida da terra, em tudo geral, e só vai retornar para Ele quando acontecer realmente o que tiver que acontecer. Então, a última palavra dele, a última aliança que Ele fez conosco, foi a palavra se fez carne. O verbo se fez carne. Cristo veio entre nós, pregou todo o reino de Deus, acolheu aqueles a quem Deus escolheu, direcionou, fez tudo o que tinha que fazer, e no final ainda na cruz Ele falou uma palavra importantíssima, que é o que eu estou querendo colocar aqui na introdução do programa.
que muitas pessoas já se deixaram perder por conta desta palavra. Infelizmente, eu não gosto de usar essa palavra infelizmente, mas tem certas horas que não tem como explicar isso. Cristo falou bem claro: está tudo consumado. O que quer dizer estar tudo consumado? É uma coisa muito simples. Tudo que tinha que ser feito já está colocado para nós. Basta que nós nos levantemos e, como sempre falo, Cláudio, cria vergonha na cara. Então é isso aí, gente. A gente se levante e siga. Tome a tua cruz e siga-me. Esvazia-te a ti mesmo e siga-me. É tudo isso que ele pediu para nós. A palavra de Deus hoje no Evangelho de Lucas 12, de 35 a 38, diz exatamente isso. E depois nós vamos aprofundar um pouco sobre o Evangelho, mas eu quero dar ainda essa introdução e pedir, Senhor, que o Senhor envie o vosso Santo Espírito a cada ouvinte deste programa, o Canto da Paz, e que eles sejam tocados em seus corações, para que eles entendam aquilo que eles precisam transformar, aquilo que eles precisam mudar, aquilo que eles precisam fazer a sua parte, não a de Deus, a sua própria parte, para estar cada vez mais conectado em Cristo nosso Senhor. O importante dessas orações, acima de tudo, também é ter uma poderosa intercessão de Maria Santíssima sobre nós. Ela, coroada no céu, assunta aos céus, coroada no céu, ela é rainha dos céus, de todos os santos, anjos e arcanjos. E se não fosse assim, não haveria motivo para o nosso querido arcanjo, quando fez a anunciação, a Nossa Senhora ter saudado a ela como a cheia de graça. Então, veja bem, gente, agora a todos aqueles que acreditam, que creem em Nossa Senhora e entregam realmente a essa poderosa intercessão, pode ter certeza que ela está no céu, orando e intercedendo por nós, com toda a milícia celeste, com os santos anjos, arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel, com os nossos anjos da guarda. Ela está em inteira sintonia e à disposição de todos aqueles que se consagram a ela como filhos, e ela nos trata realmente como filhos, intercedendo, cuidando, protegendo, nos auxiliando a encontrar a verdade da palavra de Cristo, que muitos se perdem por aí por conta de falta de conhecimento, de direcionamento espiritual, de uma série de coisas. Então peça auxílio para que ela envie a Cristo nosso Senhor uma intercessão poderosa, como ela fez nas bodas de Caná, que ela interceda por nós para que a gente descubra o que está faltando em nossas vidas. Então, muito bem. Uma outra coisinha que eu gostaria de colocar para todos nós é o seguinte, gente. Já vamos dar início então ao nosso programa O Canto da Paz pela Rádio Onda Caieiras.com.br. Agradeço a sintonia de todos que estão comigo neste momento, em oração, intercedendo e torcendo para que haja um momento em nossas vidas que nós sejamos, de tanto praticar, né? De tanto essa ascese, trabalhar nessa ascese, nós sermos dignos de estarmos diante de Cristo nosso Senhor. Então, vamos lá. Por que acontece de nós não conseguirmos realmente estar de acordo com aquilo tudo, e a gente vê que com aquilo tudo que Deus pede pra gente, né? Como Ele pede no Evangelho hoje. E deixa eu ver aqui. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando Ele chegar. Por quê? Poxa vida, eu frequento a igreja, eu rezo 24 horas, eu fico de joelho o dia todo, eu faço jejum, penitência, mas a graça não acontece. Então, se nós voltarmos a um tempinho atrás, nós vamos conseguir perceber uma coisa muito simples. Nós estamos deixando as coisas de Deus
influenciarem ou serem influenciadas pelas nossas razões humanas. Esse é o ponto-chave de tudo que anda acontecendo. Nós estamos deixando que as razões humanas, mesmo tendo conhecimento das coisas de Deus, mesmo praticando as coisas de Deus, os sacramentos da igreja, comunhão, a reconciliação através da confissão, do batismo e tudo mais, nós deixamos principalmente essa brecha aberta e a gente não percebe, porque a igreja hoje se fala muito das coisas de Deus com razões humanas e a gente não percebe. É a mesma coisa a pessoa que defende o aborto, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Eu defendo até o 6º mês da gravidez, que não sei o que, depois disso. Então, ou seja, antes, eu defendo que até o 6º mês da gravidez pode abortar e depois disso não pode. Então, se a pessoa conhecer realmente o magistério da igreja, vai saber que a vida se dá na concepção. Ela não se dá no 6º mês da gravidez. Não é como lá em Marte, que aquela bactéria morta é sinal de vida. Muito pelo contrário. Então nós temos que prestar atenção, porque essas brechas, elas realmente elas se organizam de uma forma em manter a porta aberta, e quando chega nessas razões humanas, você não sente a diferença. Então uma pessoa pode estar falando realmente de cuidar de uma criança após o 6º mês, fala de Deus, fala do dom da vida e tudo mais, aquelas coisas todas, mas quando ela caminha nesse sentido, ela nunca vai perceber onde está o erro. Isso para tudo, tá? Para todas as coisas de Deus é o que vem acontecendo. As pessoas, elas não estão tendo noção por falta de conhecimento. Agora veja bem, o que acontece para ter um conhecimento? Antigamente, o que as pessoas falavam? Olha só como é que as pessoas foram se deixando contaminar pelas coisas. Antigamente era assim: eu tô cansado, eu não tenho tempo nem de rezar, a minha vida é uma correria e não sei o que lá. Qual que era, né? A obrigação de um irmão que realmente em Cristo chegar para essa pessoa e confortar a ela. Não era de dizer, né? Porque ela não ia aceitar. Você chegar e falar: olha, para um pouco a sua vida e começa a cuidar mais do seu lado espiritual, voltar-se mais para Deus. E não, ela não vai falar isso. Ela vai falar: coitada, realmente você está numa luta, você merece, você é batalhadora, você vai crescer na vida, você vai ter uma posição social. Não é isso que falam? Exatamente, por medo de se chegar na pessoa e dizer: olha, isso tudo uma hora acaba. Não vai ficar nada para você. Por que você está preocupado com tudo isso? Né? Dá uma freada na sua vida. Procura reservar uma meia horinha que seja para rezar um terço. Ou, se for o caso, se aprofundar um pouco mais, ler a palavra de Deus, entender melhor. Porque tudo isso é abençoado por Deus? Sim, é abençoado. A ponto da pessoa às vezes ter um sucesso financeiro e colocar a culpa em Deus. Mas ela não sabe que por trás disso há uma contaminação espiritual tão grande que ela vai ficar sempre navegando nisso. Eu sou feliz, eu tenho um bom status, eu tenho uma qualidade física boa, eu tenho estima pública, eu tenho minha roda de amigos, eu tenho lá meu zap cheio de gente e aquelas coisas todas, graças a Deus. Ou seja, então você relaxa. Você diminui a velocidade daquilo que Deus quer através do evangelho de hoje mesmo. Esteja atento, como aquele homem que recolheu uma quantidade muito maior de grãos na sua fazenda e já se planejou ficar confortavelmente, sem querer ajudar ninguém, sem nada, porque a quantidade era tão boa que ele não precisava mais trabalhar, mais fazer nada na vida. E Cristo disse: tolo, hoje mesmo você prestará conta no céu. Ou seja, tudo aquilo que ele produziu ficou para quem?
para os corvos, para aqueles parentes que vão depois brigar por uma herança, como a gente vê aí, quanta gente famosa, quantos influenciadores famosos que faleceram e deixaram aí para os filhos se estapearem. Por quê? Porque não há uma profundidade espiritual em tudo isso. Um desapego às coisas materiais. Deus provê, Deus proverá, como se diz, a sua misericórdia não faltará, mas Ele quer dar o mínimo necessário para todos nós. E não é o que muitos aceitam, porque estão realmente se deixando influenciar. Obrigado, Kátia. Se deixando influenciar. Então é muito mais fácil deixar as coisas de Deus para o último dia, e o que muitas vezes eu coloco nas minhas orações, por aqueles que não tiveram tempo nem de se reconciliar em Deus, com uma simples oração para serem bem recebidos no céu, porque ficaram tão preocupados com a sua vida aqui no mundo, na sua vida terrena, no seu sucesso pessoal, no seu sucesso para apresentar aos outros, né? Para ter estima pública, que quando chega o momento em acabar, ou o momento em que Deus chama, né? Em acabar com tudo isso, a pessoa não conseguiu se voltar a Deus, mesmo conhecendo Ele. E ai daqueles ainda que não conhecem ou não querem conhecê-lo. Então, isso tudo reflete aonde também, gente? Isso tudo reflete na saúde física da pessoa. É um estresse tão grande. É uma luta desumana, pode-se dizer assim, por coisas materiais, que a pessoa ela cria ansiedade, frustração, ela cria desespero. É uma série de coisas que, mas de novo a palavra, hein? Infelizmente, né, os consultórios de psiquiatria, de psicanálise e tudo mais estão lotados, mas o confessionário está vazio. E é onde que as pessoas se perdem no mundo hoje em dia. Ainda mais com a internet que nós temos agora aí. Imaginem os influenciadores da vida. Gente muito mais nova que não se preocupa nem um pouco com as coisas de Deus e vem ditar para as pessoas como é que tem que se viver a vida. Já não basta as influências já de uns 50 anos para trás, 70 anos para trás, quando começaram a dar início a toda essa revolução contra as coisas de Deus, contra a igreja, e depois começaram a criar músicas profanas e tudo mais, e o pessoal começou a se libertar, aquela onda de se libertar, né? E quando, para quem é da época dos anos 60, então, veio o rock and roll, veio aí a discoteca, veio uma série de revoluções, né? Que realmente foram influenciando as pessoas através de vídeos, de músicas e tudo mais. Então ficou mais difícil a pessoa se firmar nas coisas de Deus. Por quê? Porque existe uma coisinha na parede da casa da gente que realmente destrói toda e qualquer ação de Deus logo de cara assim. Chama-se calendário. O calendário que está na porta, na janela, que está na parede da tua casa, até mesmo o calendário que está no seu celular, ele é um dos vilões mais fortes que existe para a pessoa. Por quê? Porque dá a entender que no segundo seguinte da sua vida você ainda vai estar vivo. Então as pessoas fazem o quê? O que está acontecendo já, que a televisão está incentivando já as pessoas a fazerem? Se planejarem para o Natal. Já está começando. Você começa a ver propaganda. Mas a pessoa ela não olha que no passo seguinte ela pode não estar mais viva. Ela está preparada para a vida eterna? Ela está preparada para o relacionamento direto com Deus? Porque é a Ele que vai encontrar assim que falecer, no segundo seguinte? Ah, mas Deus é misericordioso. Sim,
a misericórdia dele vai até onde? Até o último segundo da sua vida aqui na terra. O próximo segundo não é mais misericórdia, é a justiça de Deus. Começa a valer a justiça de Deus. Então você vê, gente, vocês podem perceber que eu estou contornando e juntando uma série de coisas, de fatos, para chegar num único momento em que vai realmente, se a pessoa mudar mesmo, ela vai começar a perceber falsas doutrinas dentro da igreja, falsos magistérios, falsas homilias tendenciosas, que existem muitas homilias tendenciosas para sanar problemas do mundo, sendo que o próprio Cristo já disse: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passa. Ou seja, você está é lógico, né? A gente tem que cuidar da natureza, com certeza, mas há um exagero tão grande que já estão embotando os olhos, ouvidos e o pensamento das pessoas. Então elas estão voltadas na preocupação de uma injustiça social ligada à Amazônia, ligada a isso, ligada àquilo, tudo coisa horizontal, tudo coisa terrena, e fazendo com que a gente esqueça do lado do plano espiritual, que é o mais importante a todos nós. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando ele chegar, com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Ah, Senhor, eu acabei de morrer, Senhor, e eu estava seguindo realmente uma pessoa que disse que o Senhor estava lá naquele canto de lá, e eu fui lá ver. Pois é. Deu para entender o que eu quero dizer, gente? Então, o que faz? Qual que é a válvula que faz com que tudo isso caia por terra e a gente comece a abrir os olhos da alma e ver realmente a verdade, ver a verdade de Deus sobre nós? Então é o seguinte, um segundinho eu já volto, vou deixar uma música aqui para vocês. Com um segundinho eu já volto e a gente volta a falar sobre isso, tá bom? radioondacaieiras.com. Programa O Canto da Paz. Eu, Cláudio José, e Evenise Beluso com vocês. Programa O Canto da Paz. Eu, Cláudio José e Evenise Beluso com vocês, pela radioondacaieiras.com.br. Yeshua, 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 Yeshua. Muito bem, meus amigos, uma pequena pausa por um pouco de água e para a gente também permanecer nas orações para poder falar algo que, sinceramente, vou dizer para vocês, o mundo não quer ouvir isso. O mundo está lutando contra todos aqueles que realmente despertam através do Evangelho, despertam através das orações, das súplicas, através de tudo que faz em favor da Santa Igreja, porque Deus, nessa parte, realmente Ele se faz valer a misericórdia e mostra a mudança que nós temos que realizar para poder caminhar. Por outro lado, em contrapartida, o mundo quer criar pessoas delicadas, pessoas que se ofendem por qualquer razão, mas que se usam a palavra de Deus para dizer que tem razão de ser assim. É complicado, gente.
É muito complicado você levar a palavra de Deus quando as pessoas se apoiam na própria palavra, no próprio discernimento pessoal, nas suas razões humanas, como eu estava falando aqui no começo, né? Usando a palavra de Deus e encaixando ela de uma forma que justifique as suas razões humanas e coloque tudo a perder. Muitas vezes não por conta da alma dela, mas por aqueles que dependem desta pessoa para que ela realmente se levante, para que ela lute. E o próprio Cristo já disse: não sois desse mundo. Se você está com ele, você não é mais desse mundo. Então por que você está perdendo tempo com essas suas razões humanas e se colocando, praticamente colocando a lamparina debaixo da cama? Não, você tem que subir nos telhados e proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. Só que aquilo que serve como correção de Deus para mim, serve para todos aqueles que buscam. Então não adianta fazer esse ecumenismo de ideias, onde todo mundo fica confortavelmente, né, se apoiando um no ombro do outro, dizendo no fim todo mundo vai ser salvo. Não é assim. Por que eu estou dizendo isso? Olha, vamos entender alguns momentos em que nós vamos ser capaz de, não é avaliar nem de julgar. Essa palavra julgar realmente é muito perigosa, porque é onde eles usam muito as razões humanas para apontar o dedo para aquele que fala: olha, se você quer ser virtuoso, tem que fazer mais do que eu estou fazendo. Eu busco as razões de Deus, eu busco as minhas penitências, as minhas orações, os meus jejuns, eu busco a Deus a todo instante, e você tem que estar ali junto comigo. É como se fosse uma corrida, não para disputar um com o outro, mas para todos chegarem na mesma meta, que é a cruz de Cristo. Entendeu? Se não entendeu, eu vou falar de uma outra forma. Isso tudo chama-se, é uma coisa que vai pegar agora, hein? Segura aí, senta aí. Chama-se respeito humano. Todas as vezes, de uns tempos para cá, inclusive da questão da pandemia, que eu me afastei aqui da Rádio Onda e aquelas coisas todas, parecia que Deus tinha tirado a mão dele de cima de mim, sobre mim. Parecia mesmo. E eu ali lutando, tentando entender o porquê desse vazio espiritual, o porquê desses desertos que acontecem na vida, aquela correria toda, gente. E de repente, Deus só observa, né? Ele dá a palavra e só observa causar o efeito necessário. Ele vai observar a sua caminhada, se você ainda permanece firme diante dele, mesmo que pareça que ele não está com você, e uma série de situações que vão acontecendo, mas parece que ele sumiu. Ele tirou a mão de cima de você e depois ele se apresenta discernindo para você, porque ele viu que ele pode confiar. Então, naquele pouco do deserto que a gente foi fiel a ele, depois ele brinda a todos nós com muito mais, porque ele passa a confiar no nosso caminhar. Mas isso não quer dizer que nós vamos andar na crista da onda, muito pelo contrário, tá? É muita luta espiritual. Então a palavra que eu coloco, que ele me deu como discernimento há muito tempo atrás e que vai se desenvolvendo no caminhar das coisas, chama-se respeito humano. Não que a gente deva perder o respeito humano, isso eu procuro fazer as pessoas entenderem de todas as formas possíveis, porque é uma coisa muito simples. É muito simples, gente. O servo que conhece a palavra de Deus desde o começo, lá desde Gênesis, vai ver que Deus nunca teve respeito humano. Ele ama o ser humano. E nós também, com esse mesmo amor, porque somos imagem e semelhança dele, nós temos o respeito pelas pessoas. Nós acolhemos as pessoas.
Nós salvamos as pessoas e somos salvos pelas pessoas. Nós nos casamos, nós nos amamos, nos reconciliamos. Deu para entender? Isso é o respeito humano. Só que quando chega num certo momento em que se trata da ação de Deus para todos, não é para um só. Basta ver as histórias dos anjos, dos santos da nossa Santa Igreja. Eles precisaram perder respeito humano, seja pela hierarquia da igreja, seja pela... Isso tocados por Deus, tá? Não é porque, então eu vou meter o pé na porta lá porque eu acho que não tá certo. Não. Ainda a Fratelli Tutti não chegou num cristão verdadeiro, não. Não é por esse lado, não. Tá bom? E nem essa igreja sinodal. Por enquanto ainda não. Mas a hora que chegar vocês vão ver realmente. Mas isso é um assunto para depois, tá? Porque a tendência dessa igreja sinodal é justamente fazer contra a virtude de fé. E ela está totalmente declarada a respeito disso, tá? Esquece virtude de fé. Você não vai precisar mais lutar. Você não vai precisar mais conhecer a palavra de Deus. Basta dizer que foi inspirado pelo Espírito Santo. Vai lá, mete o pé na porta e todo mundo tem que aceitar. Esse vai ser o resultado dessa igreja sinodal. Mas eu quero trazer num outro programa depois para todos nós. Então, não perdendo o fio da meada, né? Porque existem vários braços que nos auxiliam a dizer que tudo é contaminação e realmente mostrar as saídas para a salvação. Vamos lá. Onde que eu estava? Exatamente isso daí. O conhecimento da palavra de Deus vai trazer para a gente a salvação dos nossos ouvidos e a salvação dos nossos supostos desvios que poderiam ocasionar quando a gente não conhece a palavra de Deus, quando as nossas orações não forem verdadeiras. A primeira coisa que Deus espera é a sinceridade. Não uma autoflagelação de palavras, mas a sinceridade, porque o momento em que Ele der o discernimento em espírito para você, você vai perceber que o seu irmão vai caminhar junto com você com o mesmo discernimento. Se há um conflito, se há um confronto, é porque alguma coisa está errada, não é de Deus. Então nós temos que ir buscando essas percepções, mas aí é que está. Esse mundo influenciador nosso, inclusive, eu vou dar risada, gente, porque não tem jeito. É como se Cristo dissesse assim: meu irmão, a fila anda. A fila anda. Você está com esse respeito humano com seu irmão aí, só que você precisa salvar a alma dele. E se você ficar guardando para si as coisas que eu te passo em discernimento, por medo de ofender o teu irmão, por medo de não mostrar para ele a palavra e realmente o que tem que ser feito, os dois vão se perder. Você porque vai ser cobrado o sangue do teu irmão, se acaso ele morrer, e ele não seguindo aquilo que foi avisado, ou não foi avisado, desculpa, vai ser cobrado o sangue de você. Então vem aquela pergunta, mas como é que eu sei que realmente é uma coisa de Deus? Aí é que tá, gente. Temos o magistério da igreja, nós temos o catecismo da igreja, nós temos tantas armas que nós podemos usar para o nosso crescimento espiritual, que quando Deus te der o discernimento por conta do teu conhecimento, você vai falar com propriedade e tudo aquele mal que existe no teu irmão vai cair por terra. Porque lá dentro, você vai enfiar a mão dentro da alma dele por uma semente lá dentro que vai germinar. Então muitas vezes, como Santa Teresa mesmo, de tantos milagres que causou, não foi quando ela estava viva, não. Ela plantou semente para muita gente, no coração de muita gente. E até hoje estão colhendo frutos disso. Então, muitas vezes você vai falar uma coisa, realmente o encardido que está do lado daquela pessoa vai espernear. Mas você sabe que você plantou uma boa semente. E que aquela semente caiu em terra fértil. O inimigo sabe que aquela terra é fértil, mas vai fazer de tudo para desviar o caminho dessa pessoa. Primeira coisa é deboche, né? Não
acredito em nada disso, não é bem assim do jeito que ele está falando e tal, tudo mais. Aí vai chegar onde eu quero chegar novamente para dizer que a fila anda. Você imagina nosso Senhor Jesus chegar para você e falar: meu irmão, a fila anda, você está marcando passo. Aí você fala: nossa, mas Deus é amor. Lá na carta de João, ele diz que Deus é amor. Por isso que eu falei, gente, vou abrir uma brecha aqui dizendo: olha, eu preciso de alguém para ajudar a apertar os botões aqui. Essa daqui eu trouxe já tudo marcado, os capítulos e versículos, porque eu não uso isso. Eu não uso. Eu sou daquele que guarda a palavra de Deus, mas eu queria dar um aval melhor e dizer para vocês. Carta de João, capítulo 4, versículo 16. Nossa, eu acho horrível isso. Mas para muitos que gostam, né? Então vai ser assim. Ele diz assim: e nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Aí a pessoa falou: tá vendo? Deus é amor. Você não precisa ficar falando essas coisas para mim. Eu não preciso mudar tanto quanto você está fazendo. E aí começa a arrumar aquela encrenca, aquela coisa e tal, tudo mais. E ainda diz assim: ele amou primeiro Deus. E ele amou primeiro. Deus é amor. Confirmando, Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Aí a pessoa fala: tá vendo? É isso aí, Deus é amor, não preciso me preocupar mais com a minha vida não. Você fica com esse papo de conversão pro meu lado, tal, tudo mais. Essa é a primeira frase que se usa quando você faz a correção fraterna no irmão. Sabe, aquelas orações que vai incomodando e Deus fala assim: vai lá e fala com seu irmão. Vai lá e mostra para ele. Vai lá e diz o que precisa ser dito. Sabe, aquela coisa toda e você fica guardando. E aí quando você vai falar com ele, ele vem com essa frase: Deus é amor. Muito bem, só que não lê as outras coisas da palavra de Deus, né? E para combater isso, vamos colocar aqui em Hebreus 12, de 7 a 11, que diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Ele não é amor? Então ele nos trata como filhos. Pois que o filho há que o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Olha que palavra dura, gente. Uma palavra duríssima para realmente furar o coração da pessoa. Deus fala: eu vou te corrigir. Eu estou mandando um irmão seu para te corrigir, para te alertar, e você não quer ouvir. Você precisa ser corrigido. As suas atitudes não são de Deus. Você diz que vai à igreja, você reza, você comunga e tal, tudo mais, só no momento da igreja. Depois você chega em casa, liga o rádio com essas músicas seculares e fica louvando quem? O encardido. Com músicas que destroem a família, com músicas que ficam influenciando, dispersando a palavra de Deus. Ora, mas você diz que não tem tempo para rezar um terço, quanto menos um rosário, né? Mas você diz que não tem tempo nem de rezar, quanto mais ler a palavra de Deus, mas você passa o dia todo louvando o encardido através das músicas seculares. Eu mesmo aqui na minha pasta eu devo ter mais de pelo menos umas 20 mil ou 30 mil músicas. A maioria delas, a maioria não todas, né, são católicas. É que a maioria são daquela época da canção nova que estava no auge. Dunga, Salete, Ziza Fernandes, Adoração em Vida e tal, tudo mais. Então a maioria são de lá. E por que eu vou colocar então música secular, aquelas em que o cara é casado, mas ele está de olho em outra mulher, ele foi traído, ou ele quer ser traído para se sentir realmente naquela sofrência, aquela coisa? Gente do céu. Deu para entender aonde está que a gente tem um certo momento? Depois eu vou afirmar mais sobre a questão do respeito humano. Então veja bem, se Deus não está te corrigindo, porque você já está caindo para o lado do bastardo.
Eu acho melhor reavaliar as coisas que a gente faz, para realmente voltarmos a Deus como filhos pródigos e dizer: Senhor, eis-me aqui, realmente eu errei, eu confesso, eu peço perdão, eu peço misericórdia, Senhor, mostre-me o caminho para onde eu tenho que trilhar, mostre-me o caminho que eu vou andar. E aí a turma sua, né, aquela turminha sua, lá em casa, fala: eu conheço esse cara, eu sei o passado dele. Mas aí aí o inimigo quer enfraquecer a pessoa, né? Só que se ela se firmar em Deus mesmo, ela não vai se importar com isso. Não vai, porque acaba caindo por terra. E você acaba convertendo as pessoas. Entendeu? Então veja bem, além disso tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Olha a diferença que eu te falei, hein? Que eu falei pra mim também. Quando eu falo sempre você, coloca sempre nós, tá? Que às vezes eu esqueço desse detalhe, mas é uma força de expressão quando eu falo você. Eu quero dizer nós. Então aqui já está colocando aquele lado que muitos estão se perdendo por conta da ação espiritual de Deus, que não está valendo a pena mais, porque estão voltados a razões humanas, mesmo levando as coisas de Deus em seu coração e achando que estão certos. E lembra que eu falei, mas Cristo é misericórdia. Aí nós vamos lá em Eclesiástico 2 e está dizendo: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor a Deus, e prepara a tua alma para a provação. Onde está a misericórdia mesmo? Está longe do respeito humano. Deus nos ama, mas Ele não tem respeito humano. Se nós pegarmos lá do começo de Gênesis, Deus não tinha respeito humano e não teve por Adão e nem por Eva e por ninguém. Durante todo o caminhar, você pode olhar no Antigo Testamento, não há um momento em que Deus teve respeito humano, até mesmo por aqueles que Ele convidou, que Ele chamou, que Ele ungiu para serem ícones para nós, como Moisés, Elias, Davi. Ele não teve respeito humano por nenhum deles. Por quê? Porque chega um momento, as coisas de Deus são as coisas de Deus. Que Deus é esse que você acha que Ele tem que aceitar você todo sujo e imundo? Olha lá em Josias, quando ele estava diante de Deus todo sujo, o que estava acontecendo lá? Ele estava se justificando junto com o defensor, o Espírito Santo, mas ele estava sujo. E o encardido estava do lado dele acusando, ou seja, prepara-te para a tua aprovação, porque quando você estiver diante de Deus, para qualquer momento de oração sujo, porque lhe falta usar todos os sacramentos da igreja e algo mais que a própria penitência, o abandono de si mesmo e tudo mais. Então o que acontece? Ele vai ouvir a defesa do Espírito Santo a seu respeito, porque o próprio Cristo já nos diz, nós não sabemos como pedir e o que pedir. Então o Paráclito, o defensor, vai estar diante de Deus defendendo das suas ações. Por isso que é necessário que você seja o mais honesto possível com Deus. E o encardido vai estar do lado ali: deixa eu cutucar ele, deixa eu chacoalhar ele, vou provar que ele não é nada disso que ele está fazendo. Mas Deus, crendo naquilo que o Espírito Santo, como defensor, disse sobre você, Deus fala: vai lá, vai tomar um banho e volta aqui. Veste a roupa de festa para participar do reino de Deus. Então não é um Deus à toa, um Deus que, como diz hoje em dia, está tudo por aí, inclusive dentro da própria igreja, se falando muito nesse ecumenismo, que as pessoas não precisam mais se converter, elas têm que entrar dentro da igreja do jeito que elas são, dentro das próprias razões, porque Deus aceita ela desse jeito. Não aceita, gente.
não aceita. O ecumenismo, ele foi batalhado, foi lutado, foi defendido para que não entrasse na igreja há muitos anos antes do Concílio Vaticano II, justamente para evitar isso que está acontecendo agora. Só que foram afrouxando as rédeas e as pessoas foram ficando cada vez mais confortáveis, mesmo dentro das coisas de Deus, dentro desse respeito humano, porque ninguém pode ofender ninguém, e aí dá no que dá. Então você não pode mais pregar uma palavra de virtude e de fé, uma palavra em que realmente as pessoas têm que se abandonar. Então você prega o quê? Ai, Santo Antônio é casamenteiro. Aí todo mundo, ai, eu preciso casar. E ainda permite-se que coloque o santo num copo d'água de cabeça para baixo, porque todo mundo faz e deu certo, porque a encalhada da minha amiga casou, então eu também quero casar. Eu preciso me apaixonar por alguém, eu sinto falta de alguém e tal, tudo mais. E aí vai se dispersando. Como eu já ouvi na internet dizerem que a gente tem que chegar a levar animais para dentro da igreja, porque São Francisco de Assis era amigo dos animaizinhos. E como ele era santo, ele era amigo dos animaizinhos, então aquele padre que foi criticado, eu não vou saber o nome dele agora, que ele não fez o casamento justamente porque os padrinhos da aliança, né, eram animais, eram 2 cachorrinhos que iam levar as alianças no altar, e o padre não aceitou, e até o bispo criticou ele. Olha que ponto chegou a coisa, gente. Olha que ponto chegou a coisa. Mas ninguém pega a palavra, a história da igreja e descobre que São Francisco de Assis foi praticamente o mesmo nome que Santo Antônio foi. Um martelo do herege, de todas as coisas erradas da igreja. Ele foi contra todos aquele mornismo, toda aquela dispersão, todas aquelas coisas de heresias que haviam dentro da igreja. Ele foi contra tudo aquilo. Ele lutou contra a hierarquia da igreja, até chegar no momento em que ele pediu para o Papa, para fundar a ordem dos franciscanos e tal, tudo mais, mas é uma coisa totalmente espiritual. É lógico que se você estiver em sintonia com o Espírito de Deus, com certeza toda a natureza vai se aproximar de você, porque é a criação de Deus. Mas não tem nada a ver com esse esoterismo das coisas que acontecem, como se coloca. Então é muito mais fácil a pessoa começar a cantar aquela música de São Francisco, onde houver ódio que eu leve ao amor. Mas que tipo de amor você vai levar? Aquele amor que acolhe todo mundo dentro desse ecumenismo, que não precisa esforço, não precisa virtude de fé? Você vai acabar contaminando mais ainda a pessoa. Então, existe uma série de coisas. Como é que eu posso levar o verdadeiro amor se as pessoas não querem mais ouvir? Elas preferem acreditar nessa suposta misericórdia. E ainda olha só como é que a misericórdia que Cristo pede para nós. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de Deus. Acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Porque tem gente que pula, né, de galho em galho. Ah, mas essa igreja aqui, as pessoas elas me ofendem, as pessoas não fazem do jeito que eu acho que devia ser, o padre não fala muito bem aquilo que eu queria ouvir, então eu vou lá para outra igreja até encontrar um lugar em que eu me sinta bem. Realmente, lugares que você vai se sentir bem tem um monte por aí. Se você quiser, tem uma lista na internet. Só coloca assim: lugares que eu possa me sentir bem. E aí você vai ver que você está dando voto nas eleições do encardido. E é para lá que você vai se sentir bem. Tá bom? E aqui ainda diz no versículo 3, né,
2 de Eclesiástico 3. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento da tua vida se enriqueça. Mas que riqueza é essa? Que riqueza é essa? A riqueza espiritual, gente. Não é essa riqueza que se vende por aí, não. A troco de dízimo, a troco de ilusões financeiras e essas coisas todas. Tem gente que entrega o salário para um monte de gente aí. Entrega para mim que eu estou precisando. Mas eu não vou prometer a vida eterna, não. Eu não vou prometer a unção com Deus, não. Porque eu não tenho esse poder. Só entrega para mim porque eu estou precisando. Você quer dar dinheiro à toa por aí? Dá para mim. Eu mando o número do Zap aí do Pix, você passa para mim que é uma bênção. Então dá para entender essas coisas, como é que a gente começa a perceber? Por que está sendo dito dessa forma? A misericórdia, esse falso amor que se prega nas coisas de Deus. Porque justamente a maioria das homilias hoje você não vê mais no Evangelho, na Santa Igreja, você não vê mais. Aquela exortação à virtude da fé, a exortação de buscar os dons dos carismas que está em nós, através do nosso batismo. Não há mais essa motivação. É sempre naquela coisa, Deus é amor, Deus acolhe, amemo-nos uns aos outros, aquela coisa toda, fica naquela coisinha, aí de repente joga a figura de um pobre, olha o pobre necessitado e não sei o que lá, mas o primeiro mandamento esquece, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E Cristo ainda nos diz, para sermos salvos, devemos comer do seu corpo e beber do seu sangue. Sermos dignos da comunhão com Ele. Então, esses papinhos que andam fazendo por essas historietas, né? E essas narrativas que andam fazendo por aí, é muito triste, gente. É muito triste porque eu acredito que a igreja teria lutado muito melhor contra o encardido. Teria barrado esse avanço dessa revolução que estão criando uma igreja dentro da igreja, se simplesmente chegasse com 2 frases, uma em Hebreus 12, ainda não resistiram até o próprio sangue contra o pecado, e outra em Mateus 11, 12, o céu é dos violentos, daqueles que fazem violência contra si mesmos, negando o pecado, tomando a tua cruz, carregando, exortando todos a serem fiéis a Deus, abandonando as coisas do mundo e esperando em Deus que Ele forneça para você somente o necessário, não o que você precisa, mas o necessário para você ser salvo. Olha que mudança a igreja teria contra o inimigo de Deus, contra o nosso inimigo espiritual. Por isso que eu falo. Então, para encerrar, né, que eu poderia ser muito mais extenso sobre tudo isso, essas brechas que estão causando tanto problemas físicos quanto problemas psicológicos em nós, é porque justamente nós não estamos fechando as devidas brechas nas nossas vidas. E tem gente que eu conheço que está doente, até praticamente parece que Deus abandonou. Os médicos, né, também abandonaram, foram desenganados já pelos médicos. Por quê? Porque não há uma cura espiritual na pessoa. Ela ainda está vivendo essas razões de Deus junto com razões humanas. Ela está dentro desse barco de respeito humano, para dentro da porta da igreja, ou seja, da porta da igreja para dentro, quem manda é Deus e a sua palavra. Então você pega uma certa hierarquia da nossa igreja dizendo: o inferno não existe, nós temos que ser ecumênicos, a igreja tem que caminhar, como é que fala? Está em saída, né? Em partida, buscar o injustiçado e blá blá blá, toda aquela coisa. Mas quando chega lá, olha onde está a falha e onde abre a brecha. Não há conversão.
Vocês imaginam a crítica que eu recebi quando eu disse que aquele cardeal escolhido pelo Papa Francisco, lá na JMJ, disse que não era feita para a conversão dos jovens. A JMJ não estava sendo feita para a conversão dos jovens. Ora, para que então? Para abrir o leque e irem em favor desse ecumenismo, onde aceita as pessoas sem conversão nenhuma. Então você não precisa mais se esforçar. E aí cai por terra todo esse evangelho. Cai tudo, rasga a Bíblia. Pode rasgar a Bíblia. A palavra é essa. Em Ezequiel 3,18. Se Deus pediu para você avisar o teu irmão que ele estiver em pecado, você não avisar ele e ele morrer em pecado por conta da culpa dele, do pecado dele, o sangue dele vai ser cobrado de você. Por isso que eu falo, a misericórdia de Deus até o momento da nossa vida. Passou disso é justiça. No segundo seguinte, na nossa morte, já é justiça de Deus. E ele vai cobrar. Agora, se ele pediu para você alertar o seu irmão, ele vai te mostrar. Se você estiver no caminhar correto, mesmo em pecado, aqueles probleminhas que a gente tem, que a gente confessa, a gente luta, essa batalha espiritual, não se fia a esse, não se prenda a isso, porque o inimigo vai se usar muito disso, e inclusive ele vai potencializar o seu passado para que você não comungue, para que você não peça perdão, para que você não comungue com a igreja. Ele vai fazer de tudo, ele vai potencializar tudo isso. Então veja bem o que acontece. Deus ainda fala através de Ezequiel 3, 18, 19. Mas se você avisar seu irmão e ele se converter, mas se você avisar o seu irmão, mesmo assim ele não se converter e morrer por conta do próprio pecado, o sangue dele não vai ser cobrado de ti. Então, olha quanta seriedade a nossa igreja vem arrastando para você depois pegar uma hierarquia nossa e dizer que o inferno não existe, é só uma condição psicológica, é uma condição social pela falta de recursos financeiros, pela falta de uma agenda de saúde numa certa cidade. É isso aí, gente. Dá para ver por onde estamos sendo enganados e nos confortando em não fechar as brechas espirituais da nossa vida? Pois é, o assunto é muito extenso. Eu procurei fazer um resumão aqui de tudo, entendeu? Para que a gente possa realmente fazer valer o evangelho de hoje. Então, primeira coisa, se eu tivesse que fazer uma receita para fechar as brechas que existem em nós, eu ponho essa receita porque eu uso essa receita. Eu uso essa receita para mim. Talvez você faça uma modificação aqui, outra ali, mas é seu livre-arbítrio, é sua decisão. E eu espero em Deus que o Espírito Santo de Deus te ilumine a fazer uma boa escolha para fechar essa brecha. Se você me procurar na página Senhora do Vale lá no Face, tem meu contato lá. Eu passo para vocês várias orações que eu faço no decorrer da minha vida, de todas essas transformações, de todas essas coisas que aconteceram na minha vida. Eu passo para vocês orações fortíssimas, né? Para que possam fechar essas brechas. Só que eu já vou avisando, tá? Eu tenho encontrado com pessoas que começaram a fazer, só que depois elas abandonam, porque sente aquele conforto. Sabe como é que é? Você tá com aquela dor no estômago, você toma lá um caldo não sei do que, você toma um remedinho, você toma um pozinho lá não sei do que lá e passa, aí você fica tranquilo. Aí deu dor no estômago de novo, você vai lá e faz a mesma coisa, bicarbonato, né? Bicarbonato de sódio e tal, aquela coisa toda, e fala, nossa, tá resolvendo. Então cada vez mais que eu tiver isso,
eu vou correr atrás de Sonrisal, bicarbonato, eu vou atrás disso, daquilo, uma bolsinha de água quente, então, mas não vai a fundo daquilo que precisa para mudar. E eu tenho testemunhos de pessoas que foram atacadas. Por quê? Porque o encardido, Cristo mesmo já disse, quando você se propõe a voltar-se para Deus, você espanca tudo, você joga os seus CDs de aquelas músicas de sofrência, aquelas coisas de funk, você joga tudo para fora. Vai, joga, desliga o rádio, começa a ouvir a canção nova, começa a procurar lá o Padre Reginaldo Manzotti, começa a procurar o Frei Gilson. Pô, que maravilha, tá tudo uma bênção e não sei o que lá. Só que começam as exigências de Deus. Você precisa orar mais. As suas confissões têm que passar a ser, mesmo que não seja a princípio diante de um sacerdote, que é necessário e é obrigatório, mas a sua confissão tem que ser para Deus também, para que Ele veja que você está se arrependendo. E assim vai, Ele vai exigindo. Mas você não faz porque a sua casa já está limpa. Todo aquele sintoma, toda aquela coisa, você fala, não precisa mais não, tô bom, tô bem, né? A pessoa fala, não, vamos lá na igreja, hoje tem missa, olha, o Frei Gilson de madrugada tá fazendo um texto. Não, tô bem, tô tranquilo. E aí, o inimigo voltando, vendo que a casa está arrumada, ele traz quanto? Mais 7 encardidos junto com ele para tomar conta da tua vida. E é isso que eu vejo nas pessoas. Até onde vai a vontade de lutar? Porque, gente, a palavra súplica, desde os primórdios, olha só, falando chique aqui nos últimos, desde os primórdios veio mal traduzida, para já dar uma confortada na pessoa. A súplica realmente, mas a tradução correta daquilo que estava antigamente na palavra de Deus chama-se, olha só, hein? É o primeiro mistério doloroso do terço. Agonia. Mais uma vez, agonia. Então suplicar a Deus é uma coisa reconfortante ainda. Ai, Senhor, eu estou passando por uma situação. Ou súplica até mesmo por um irmão. Olha, reza por mim, ora por mim. A turma das 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. É isso aí, é súplica. Agora agonia mesmo. De Ezequias, agonia de Elias, não foi? O que mudou? Muita coisa. Agonia de Cristo no Horto das Oliveiras é diferente de súplica, gente. Nós temos que agonizar. Agora, por que agonizar? Porque veja bem, porque vai chegar um momento em nosso deserto, porque Deus falou, bom, você quer me seguir, tome a tua cruz e siga-me. Lute contra você mesmo, porque o céu é dos violentos, mas não se preocupa, o meu jugo é suave, ou seja, ele se equipara a você, ele é compassivo, ele caminha no mesmo tanto que você, ele te acompanha na mesma velocidade que você. Por isso que o tempo de Deus é assim para nós. E quando a canga, né? Quando a canga, o jugo está torto, a tendência é forçar mais um lado do que o outro. Mas Deus, ele vem através da pessoa de Cristo para equilibrar essa canga e os dois poderem caminhar tranquilamente, porque o peso é dividido. Mas não quer dizer que ele vai perdoar as coisas que você tem que fazer penitência e não fez. Ele vai perdoar as orações que você não fez. Ele vai... Não, gente, não vai.
Ele vai fazer com que o jugo seja leve quando ele mostrar o reino de Deus para você. Então, na alegria, na esperança, na alegria e na confiança de ser participante das coisas de Deus, é que o seu fardo vai ficar leve. Mas aquilo que você fez teve consequências. E essas coisas vão refletir nos outros. E assim por diante. Então, você vai no sacramento da confissão, você é perdoado, realmente. Porque o Padre está em persona Christi, ele te perdoa do seu pecado. Só que o reflexo desse pecado vai estar te esperando lá no céu, para ser reparado. Você entendeu por que Cristo fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amo, como eu vos amei? Porque justamente você amando o outro, você tem tempo de se reconciliar com ele. E amando o outro, você tem tempo ainda, inspirado pela ação do Espírito Santo, você causar uma correção fraterna para ele. Mas tudo vai ser consumado nos céus. Então não pensa que você pediu perdão por irmão do pecado que fez, que está tudo bem. Não está. Então por isso que Cristo diz: o meu jugo vai ser suave. Ele vai te mostrar o reino dos céus. Não aquele encarte, né, dos TJ, que está lá a pessoa abraçando um tigre, aquele lago bonito, florido e tal. Ai, que lindo. Não, não é isso não. Tá bom? Não é mesmo. Então vamos lá. Vamos fechar as brechas das nossas vidas. Já disse algumas coisas que vai auxiliar a fortalecer o fechamento das brechas. Então deixa eu ver aqui, são 21 horas e 20 minutos. radioondacaieiras.com.br, olha só, programa O Canto da Paz, eu, Cláudio José. Sejam todos bem-vindos a este programa que está dando início a uma nova vida, gente, a uma nova vida. Muito bem, deixa eu ver uma coisinha aqui e já volto, tá bom? Eu vou colocar mais uma música aqui, mas vamos ver se toca, porque o meu tic-tac de vez em quando aqui, vou te falar, viu? Toca sim. Fica com Deus aí. Daqui a pouquinho eu volto, hein? Não sai daí. Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Muito bem, meus amigos, radioondacaieiras.com.br. Obrigado pela participação de todos vocês. Eu peço à Virgem Santa Maria, Mãe de meu Senhor Jesus Cristo, ela que já teve 3 Pentecostes em sua vida, que traga para nós, nos auxilie com a sua poderosa intercessão, um renovar, um reinflamar do Pentecostes que há em nós, através do nosso batismo, reinflamando os dons dos carismas em nós, para que a gente possa nos livrarmos desses ataques espirituais que estamos tendo e que muitas vezes a gente não reconhece. O problema maior é isso: nós estamos sendo enganados e não estamos reconhecendo o que está realmente acontecendo em nossas vidas. Vocês lembram do começo do programa, quando eu falei que a gente reza, a gente faz penitência, faz isso, faz aquilo, ajuda a igreja, dá dinheiro e faz, e não acontece nada, a graça não acontece. Mas onde que está? Para onde está indo tudo isso que eu estou fazendo? Eu vou dizer para vocês, ou seja, para todos nós, não está indo para lugar nenhum, está indo para o ralo, porque nós não estamos fechando as nossas brechas espirituais. Então vamos lá. Como é que é essa história então de fechar as brechas espirituais? Para a gente encerrar o programa e você nessa semana começar a meditar, porque a tendência do programa que vem é ser totalmente diferente, porque como eu disse aqui para o pessoal e até para a amiga Kátia que está
acompanhando a gente aqui. Eu tô totalmente fora de sintonia dos botões aqui. Os meus 2 neurônios, o Tico e o Teco, de vez em quando se degladiam aqui e fica tudo por menos, não por mais. Então a briga aqui é feia, gente. Eu convidei 2 pessoas a virem servir a mesa aqui comigo, né, para apertar os botões, mas imagina se vem. Não vem não, é assim, mas não se preocupa não, é no tempo de Deus, gente. Eu brinco muito, mas é no tempo de Deus, amém? Então vamos lá. Essa confusão, essa dispersão, essa coisa toda, a gente tem que perder o nosso respeito humano. Então não é uma coisa que você vai sair por aí estapeando as pessoas e dizendo que agora você é de Deus, então não há quem, né? Você não segue ninguém e todo mundo tem que aceitar você porque você mudou, agora você é uma pessoa santa e atropela tudo, mete o pé na porta da igreja. Não é nada disso, gente, tá? Respeito humano ainda continua. É muito sério isso. Você acolher o próximo dentro das tuas mazelas e misérias e se doar ao próximo pela necessidade dele, esquecendo quem você é um respeito humano, sadio. E é isso que a gente tem que fazer pelas pessoas. Amar o próximo como Cristo amou, mas com o amor de Deus, aquele amor que eu falei no começo, aquele amor que chega e fala: meu irmão, você está errado. E se ele te amar na mesma intensidade, ele vai saber entender. Por menos que ele aceite, ele vai saber entender que é o momento em que eu falei daquela sementinha que você joga lá dentro da alma da pessoa. Você entendeu? Então é assim que funciona a coisa. Você começa a fechar a brecha aonde que você chega e fala: não, Deus exige isso. Ele não obriga nada, tá? Porque se ele fosse obrigar alguma coisa, até mesmo Cristo, para aquele jovem, que ele falou: olha, vende todas as suas coisas e siga-me, né? Larga a mão das suas riquezas. As riquezas nem sempre são riquezas materiais, a não ser que sejam para aquelas pessoas que buscam realmente isso, como eu falei dos franciscanos e outros movimentos dentro da igreja que são radicais, que querem realmente, através do voto, né, de pobreza e tal, beleza. Mas muitas vezes, 99% das vezes, as riquezas pessoais nossas são os ensinamentos dos avós, os ensinamentos dos pais, a influência de uma tia que falou: não precisa se esforçar, não é nada disso. Essas são as riquezas pessoais que a gente cresce nesse ambiente de conformidades. Por isso que o primeiro ponto para se fechar a brecha espiritual em nossas vidas é começar a partir de agora orar pelo dia do nosso batismo. Parece que não, gente. Parece uma coisa incrível. E larga a mão desse besterol que existe por aí de regressão. Não é regressão nem nada. Não é para regredir, não é para voltar para trás nem nada. A única pessoa que é dono do tempo é Cristo. Ele é o Senhor do tempo. É o único que pode ir e voltar na tua vida. Então é através dele, pela clemência dele, pela tua agonia, que você vai agonizar a Deus, pedir para que realmente toda e qualquer contaminação que tenha ocorrido no dia do teu batismo, e você estava lá, você viu, você só não sabia, mas o teu espírito sentiu, tá? Porque no momento do batismo você morre para o mundo. Procura lá no SIC. Por isso que eu falo, a gente não lê as coisas, a gente às vezes acha que não tem tempo e não precisa, sei lá. Tá lá no SIC, procura saber o que acontece no dia do seu batismo. Você morre para as coisas do mundo e é apresentado a Deus. E Deus coloca em você os dons espirituais,
os dons dos carismas. Aí você pega lá um grupinho de renovação carismática, meio desavisado, e fala assim: vamos fazer um novo Pentecostes. Desculpa, gente, desculpa, tá acima do limite do meu entendimento isso, tá? Porque se ele falar, vamos reinflamar esse Pentecoste em nossa vida, que foi a ação batismal, eu concordo. Vamos reinflamar os dons dos carismas que nós já temos, concordo, assina embaixo. Mas ter um novo Pentecostes, sabe a única pessoa que teve um novo Pentecostes? Maria Santíssima. Maria Santíssima. Há quem fala que tem 3. Eu acredito que foram 4, por conta de sua mãe, Santa Ana, pelo seu nascimento, pelos méritos de Cristo, pelos méritos de Deus em Cristo, né? Ela nasceu imaculada, permaneceu até a vinda do anjo Gabriel, da Anunciação. É um outro Pentecostes. A Anunciação foi um Pentecostes, viu, gente? Único. E a outra? O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi um Pentecostes. Poucos viram, poucos se deram conta, porque ela permaneceu virgem. Imaculada Concepção é um Pentecostes, para todos nós não duvidarmos. E o outro Pentecostes, onde está? Quem estava lá com os discípulos, os apóstolos? Maria. Então deu para entender que Maria, quando a gente ouve, não é uma mulher qualquer. No mínimo 3 Pentecostes na vida. Agora vem o grupo aí e vamos fazer um Pentecoste novo. Não, gente, não existe isso. Então cuidado com essas armadilhas, tá? Ai, eu cantei, eu pulei, eu suei, transpirei, rezei, louvei, saí ótima de lá. Aham, tá. Cuidado, viu? Cuidado com essa alegria passageira, porque depois o encardido vai estar do ladinho de Deus lá dizendo: deixa eu testar ele para ver se é toda essa alegria mesmo. Deu para entender onde é que estão as coisas? Então começa a partir de agora. Vai na Santa Missa domingo, já coloca no papelzinho das intenções, pelo dia do meu batismo. E se você souber a data, melhor ainda. Eu sei a minha, sei até a hora, eu coloco. Mas nas minhas orações diárias eu já coloco toda e qualquer contaminação que tenha vindo no meu batismo através de quem? Padrinhos. Que na maioria das vezes os padrinhos, eles se afastam de ti. Eles não ensinam nada. O pouco daqueles cursinhos que são praticamente uma falsa catequese ali. Não se fala realmente da necessidade espiritual que a criança tem que receber ali, e todos têm que estar numa conformidade como igreja. Como igreja. Lutar espiritualmente como igreja para que o encardido não contamine esse momento. Mas não, o padrinho já tomou todas. Depois, quando acaba, o padrinho separa. O padrinho é o que menos educa. E pelo contrário, incentiva ainda, né? Porque há pais depois de batismo que separam. E aí, o padrinho, em vez de chegar: meu irmão, é o seguinte, isso que você está fazendo é pecado. O que Deus uniu, o homem não separe. Porque essa criança vai ter o reflexo de tudo isso que você está fazendo. E tal, tudo mais. Porque pode ser que algum casal tenha ido brigado. Por que não? Você entendeu? Pode ter acontecido um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. A maioria vai para sair bonito na foto. E justamente aonde? Bem na sua vez de você ser entregue, apresentado no templo para Deus. E a turma quer sair logo na foto. Quer que o padre seja rápido, porque a carne já está no fogo, a cerveja está gelada, não é assim? E aí todo mundo se embebeda, aquelas músicas, né? Chifrônicas, aquelas coisas todas. Ai, que maravilha o batismo, olha as fotos, ai que linda roupa, olha isso, olha aquilo. Mas e a parte espiritual? Cadê a parte espiritual? Cadê a defesa, gente, das brechas abertas? Aí a criança cresce e você não sabe por que ele não quer ir na igreja.
Ah, não, esse menino é uma perdição, puxou o avô. O avô também não ia na igreja. Não, puxou o pai. Olha o jeito dele, estúpido, cavalo. Ah, não sei o que, não sei o que. Você entende aonde que eu quero chegar? Então, se há como consertar ainda, e há como consertar, porque Cristo é misericórdia nessas horas, coloca: Senhor, se houve qualquer contaminação e brechas no meu batismo, que seja fechado agora, e pela intercessão de Maria Santíssima, com toda a milícia celeste, santos, anjos, arcanjos. Aí você fala Miguel, Rafael, Gabriel, você fala o nome de São José, do seu santo preferido de contemplação, sabe? Coloca todos eles à disposição. E outra, Santo Padre Pio já dizia: o seu anjo da guarda fica do seu lado esperando você dar uma ordem para ele. Então pede para o seu santo anjo da guarda ir se reconciliar com todos aqueles que contaminaram o dia do seu batismo. Não é retrocesso, viu? Ah, anjo da guarda, volta lá atrás na minha vida passada. Não, gente, isso não existe. É falar: meu amigo, meu santo anjo da guarda, vá de encontro ao anjo da guarda das pessoas que me auxiliaram no batismo. Feche as brechas, me auxilia a fechar as brechas que foram criadas. Deu para entender? Esse é o momento mais importante da vida da gente, que eu tenho certeza que muitas doenças físicas caem por terra nesse momento. Exatamente nesse momento. Porque ali ninguém estava como a igreja. Não estava mesmo. E nos dias de hoje, então, pelo amor de Deus, já no meu tempo, já era uma correria para a pessoa não fazer parte do curso de batismo. Aí você chega lá, a pessoa não sabe nem a pessoa que dá a catequese. Sinto muito, gente, sinto muito mesmo. Ela até se esforça, gente, mas cai naquele começo do programa, onde não procuram saber do magistério da igreja. Aí vai falar: o magistério da igreja é a Bíblia. Não é a Bíblia. A Bíblia é um testemunho daquilo que ocorreu antes de ter a Bíblia. O magistério da igreja são documentos da igreja, documentos que estão no catecismo da igreja, dizendo qual que é o caminhar do cristão, qual que é a necessidade. Agora você vai depois na Bíblia e ela dá o aval dizendo: olha, a igreja que é fiel depositária das leis de Deus, fiel depositária dos ensinamentos de Cristo, ela confirma o que está no catecismo. De preferência, se puderem buscar na internet o verdadeiro catecismo, porque esse também está contaminado em algumas situações, mas não é nada de se assustar, tá, gente? Não pense que eu estou descendo o cacete não é isso, não. Eu não estou indo contra nada do que está lá, mas procura o catecismo de São Pio X. Ele é o original. Ali é mais um questionamento de perguntas e respostas que vai dar mais amplitude àquilo que você precisa saber. Você fazendo isso, qual que é a segunda parte? É varrer a sua casa. Buscar um momento, buscar um horário para que você possa ter uma reconciliação com Deus. Confissão, oração, jejum e penitência. Começa a limpar a tua casa. Desliga a TV, desliga aquela porcaria de programas de TV, desliga aquelas porcarias de jornalismo e, pelo amor de Deus, desliga essa porcaria de futebol. Nada vai te levar para frente, nada vai te dar um conforto espiritual, nada vai te auxiliar a você realmente a se encontrar pessoalmente com Cristo, ter aquele encontro pessoal dentro das suas orações, se você ainda estiver preocupado quem vai ganhar o campeonato, ou então começar a ouvir aquelas pessoas influenciadoras e influencers que existem dentro do próprio futebol. Eu conheci muitos irmãozinhos que, infelizmente, quando chegava a hora do futebol,
dava um jeito de faltar a missa, a Santa Missa. E se você não sabe, aos domingos, a falta à Santa Missa aos domingos é pecado mortal. Tem que ser confessado e não pode comungar até que seja confessado. Então, é a ordem da igreja, a tua igreja está dizendo. Talvez não essa que a gente está vendo agora, porque está em conformidade com as ondas do mundo, né? Mas a Santa Igreja, ela exige, assim como a penitência e a abstinência de carne nas sextas-feiras, tá? Mas como diz, né, até mesmo o Frei Gilson, né? Adianta você fazer abstinência de carne na sexta, e aí chega no sábado, você põe meio boi lá só para você no seu prato e você arrebenta de comer. Não adianta nada disso, gente. Então tem que ter sempre uma dosagem. Quando eu falei de respeito humano, muitas pessoas que estão ouvindo o programa da rádio podem ter falado: esse cara é louco, né? O tico e o teco dele deve estar meio deformado desses tempos todo de rádio e tal, tudo mais. Eu tenho mais 20 minutinhos aqui para dizer uma coisa para todos vocês. Eu tenho quem fala a respeito do mal que faz quem fala sobre esse assunto do mal que faz o respeito humano. Depois que Deus, pelas minhas orações, realmente tocou que eu deveria cair por esse lado espiritual e fazer as pessoas se voltarem a Deus, porque agora, olha só o que ele diz para todos nós. Efésios 5:8. Pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, entenda que isso é uma ordem de Deus. A mesma ordem que ele disse: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. O que você desligar e tal. Vai chegar e falar: este é o meu corpo, este é o meu sangue, que será entregue por vós. Ou seja, vocês vão sair daqui para fora, entregar o meu corpo eucarístico, transubstanciado para todos. É a mesma ordem. Então não está essa história de: não, mas isso é simbólico, aquilo não. Convertei-vos e crede no Evangelho, gente. Então veja bem, depois que eu comecei nessa caminhada espiritual, que eu tenho auxiliado com a graça de Deus, eu, Evenise e muitas pessoas em oração, temos auxiliado as pessoas que estão sendo atacadas espiritualmente, porque chega um momento quando não há mais solução para as coisas que elas deveriam abandonar, as coisas de Deus que ela deveria abandonar. Ela está naquela luta, está naquele deserto, mas ela insiste ainda em ficar agarrada à igreja. O inimigo começa a atacar. Então a pessoa precisa tomar uma decisão drástica na vida. E o Senhor tem me colocado nas minhas orações o que está deixando abrir uma brecha enorme ao respeito humano. É aquele respeito em que as pessoas, por medo de ofender a família, não se convertem. Aquelas pessoas que falam: não, eu vou ficar no churrasco hoje, porque senão o pessoal vai falar: lá vai o beato para a igreja, lá vai a barata da igreja, lá vai o rato de sacristia, sabe aquelas coisas todas? Aí chega o encardido, ainda conhece o seu passado, porque ele tem o direito, ele sabe no livro da vida quem é você. Ele vai fazer o quê? Potencializar os seus erros, mesmo já confessados. Então, primeira coisa, segunda coisa, né? Além do dia do batismo, é você chegar lá e dizer as suas orações. Cada vez que você estiver fazendo oração, que o encardido for cutucar você, você fala: já está confessado. Justamente com Cristo nosso Senhor, já está entregue, abençoado, benzido, ungido pelo Padre, que é persona em Cristo. Você entendeu? Já está ungido pelo Padre. Você já foi perdoado. Então que ele não venha com esse papo furado pro seu lado. Fala assim, sinceramente: não vem com essa história não. Isso aqui já foi colocado, entregue a Deus. E se eu tiver que acertar alguma coisa, eu vou acertar lá em cima com ele. Porque ele vai procurar fazer você desistir.
Então, quem são as pessoas que depois, olha como eu falo, quando você está intimamente ligado pela ação do Espírito Santo, o que acontece? Deus vai te apresentando outros que estão na mesma caminhada. Lembra que eu falei no meio do programa, mais ou menos, que quando você está começando a caminhar pelas coisas de Deus, você planta a semente no seu irmão, e se ele estiver de acordo com aquilo que Deus também quer, não vai haver conflito. Lembra que eu falei? Então, exatamente, é isso aí. Eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo falando sobre a perda do respeito humano que nós temos que ter, porque é uma coisa que nos leva para o inferno, porque a gente perde a coragem, a gente se enfraquece e tudo mais. Frei Gilson falando do respeito humano também. O Hesed lá, esqueci o nome lá, da irmã Kelly Patrícia. E tem mais um padre que eu não conheço ele, mas Deus apresentou através de um vídeo. Porque é isso, você está em oração, você está em sintonia com a ação do Espírito Santo, você está em Deus, você vai olhando na internet, daqui a pouco cai na sua mão assim as coisas, cai do céu na sua mão, alguém falando daquilo que você está buscando em discernimento, então ele te auxilia. Então veja bem, vários padres seríssimos lutando contra esse mal, que abre brechas enormes. Então veja bem, o dia do seu batismo, olha, já estamos somando as coisas aqui, né? O dia do seu batismo, limpar a sua casa das coisas, presentinhos, sabe? Aquele presentinho, isso aqui é chinês, isso daqui é um incenso para você colocar na sua casa, olha, isso aqui é benzido lá no não sei aonde, lá e tal. Gente, isso daí é um outro assunto. Deixa eu ver, temos 10 minutos, ainda dá para falar sobre isso, tá? Porque não vou falar não vou, porque eu vou ter que estender um pouco mais, e eu não quero perder a linha da coisa, não que não faça parte, mas é uma outra linha que eu quero trazer para vocês. O que incide nisso que eu estou querendo evitar de falar é o seguinte: uma pessoa de uma outra religião, através desse ecumenismo, vem procurar um padre que é ecumênico, que já foi proibido e excomungado muita gente da igreja por conta disso. Ao invés dele converter as pessoas, ele aceita as pessoas do jeito que elas são. Por isso que é perigoso isso daí, tá? Então eu vou deixar mais ou menos assim, engatilhado para a semana que vem, para a gente falar sobre isso. Mas qual que é o pior disso? O pior é que essas pessoas que não têm conhecimento da essência de Deus, da vontade e do plano de salvação de Deus por elas, inclusive Deus deixou que elas fossem ficar lá onde elas estão, seja em seita, seja onde for, porque Deus queria que elas ficassem lá e quer que elas fiquem lá, por algum motivo que Ele tem. Essas pessoas saem de lá e vêm ter com quem? Com o sacerdote que quebrou a aliança com Deus, porque se ele é sacerdote da igreja católica apostólica romana, ele tem uma aliança com Deus para seguir os ensinamentos que tem dentro do magistério da igreja, que é fiel depositária do magistério do próprio Cristo. Se ele quebra essa aliança e acolhe a pessoa, não exigindo conversão, não pedindo a conversão dessas pessoas, essas pessoas vão praticamente receber as graças, as bênçãos de um sacerdote que quebrou a aliança com Deus. Elas incorrem em perigo de vida espiritual. Então depois, é lógico, a semana que vem eu quero aprofundar sobre isso, que é muito perigoso. Isso tudo é perigoso, gente. Então, o que a política vem fazendo com essas, com essas narrativas, dizendo que a igreja não é acolhedora, a igreja sempre foi patriarcal e blá blá blá, e tudo isso que eu não quero me aprofundar, gente. Mas justamente a igreja católica apostólica romana é a maior instituição mundial que acolhe a todos. Acolhe a todos. Acolhe como é que fala? Da assistência. É uma das maiores instituições mundiais que vem de décadas e décadas, de milênios, ajudando
essa ingrata população mundial, mas agora com a narrativa de que a igreja, por ser patriarcal, não abre as portas. Então agora formou-se uma igreja dentro da igreja para ir ao encontro dessas pessoas injustiçadas, os pobres passando fome e blá 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 blá. Mas assim como a igreja exige de mim a conversão, se ela for como igreja católica apostólica romana, debaixo da ponte, a primeira coisa que ela tem que fazer, lógico, se o pobre está em perigo de vida eminente, acolhe, alimenta, mas depois pede a conversão. Agora, se é simplesmente uma pessoa normal, natural, que você vê que a pessoa está dentro das suas faculdades normais, você já chega pedindo a conversão, mostrando o Cristo ressuscitado, a necessidade do perdão, da misericórdia de Deus através do perdão, aquela coisa toda que a gente vai se aprofundar. Dá para entender? Por isso que tem muita gente manchada dentro da igreja, aceitando qualquer coisa porque o padre está falando, o bispo está falando, porque o papa está falando. Gente, não é assim. A igreja é apenas fiel depositária de todo o magistério. Eu estou falando da semana que vem porque eu vou trazer documentos aqui que eu vou mostrar para vocês que não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Estão brincando com fogo, estão se colocando no lugar de Deus, fazendo aquilo que Ele não ordenou. Então, se a pessoa quer ficar dentro de uma seita, é porque Deus permite que ela fique lá. E não é para misturar as coisas. Isso é uma brecha muito grande, porque o fulano que vai comungar lá, ele acha que as pessoas estão erradas e o padre que falou do ecumenismo está certo. Já é uma brecha também aberta. Existem várias brechas que a gente vai colocando nas nossas vidas. A outra delas que eu já falei, né? O batismo, o respeito humano e a falta de conhecimento. Já foi avisado lá em Oséias. O seu povo padece por falta de conhecimento. Quantas vezes nós avisamos de todo esse movimento político? Não porque o outro é melhor, não é melhor. Não, muito pelo contrário. Ele também tem os seus laços com o inimigo. Ele também tem os seus laços de distorção da fé. Ele também tem os seus laços de manchas espirituais. Só que assim, a princípio, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, o interessante seria correr, para que a gente pudesse ganhar tempo e reverter essa situação dessa revolução que está tendo contra a Santa Igreja. Nós temos que abrir os olhos, gente. Estamos sendo contaminados por falta de instrução, falta de leitura, falta de dobrar o joelho e falar: Senhor, dai-me forças. E é isso que eu vou fazer, encerrando o programa agora, nesse momento. Deixa eu até mudar o fundo aqui. Gente, eu tenho só a agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por Ele ter esperado eu sentir, eu entender, discernir essa mudança que eu precisava fazer no programa, para voltar a realizar esse programa, abençoado por Ele, intercedido por Nossa Senhora, por São José, por todos os santos, anjos e arcanjos na minha vida, por todos aqueles que me rodeiam, que estão comigo, que estão também na mesma caminhada, intercedendo por mim, eu por eles, sendo igreja realmente, uma igreja verdadeira, que busca a virtude da fé, busca a batalha espiritual, o bom combate para vencer. Eu só tenho a agradecer, Senhor, por cada ouvinte que estava ali encorujado, mesmo que não tenha se manifestado. Eu só tenho a agradecer, Senhor. Agradeço a vossa Santíssima Mãe Maria, Virgem Santa Maria, Mãe de meu Senhor, pela poderosa intercessão, onde eu pedi para que a cada momento desse programa estivesse em cada canto desta casa, em cada canto desse estúdio, um anjo defendendo no bom combate, um anjo dos céus, lutando o bom combate comigo, para que não houvesse dispersão, contaminação, e para que principalmente através da ação do Espírito Santo, da intercessão de Maria Santíssima,
as pessoas entendessem em seus corações aquilo que Deus quer deles, não aquilo que eu estou falando. Eu não sou dono da verdade. Eu procuro me fazer um canal da graça de Deus para que as coisas aconteçam na vida de vocês. Então entendam, esse pobre servo aqui, que muitas vezes dá umas barrigadas feias aqui, né? Eu estou aqui com mais de 20 papelotes, grandes e pequenos, 5, 6 folhas aqui de sulfite, escritos à mão, de tudo que vai sendo inspirado nas orações para dizer a vocês. E muitas vezes eu chego aqui ainda, Deus inspira muito mais a falar outras coisas, porque Ele percebe quem está ouvindo a rádio, quem está acompanhando o programa e a necessidade daquela pessoa. Então muda tudo. Algumas coisas eu mesmo mudei aqui, porque eu senti no coração que determinada pessoa precisava ouvir, mas também outras permaneceram, porque eu também preciso ouvir. Eu preciso mudar, eu preciso buscar cada vez mais. Então procure, gente, desligar totalmente a televisão, dobrar os joelhos em oração, dedicar-se e pedir forças para que nunca mais se afaste de Deus, que Ele seja realmente o primeiro mandamento das nossas vidas. Amai a Deus sobre todas as coisas. Todas é todas. Não é só aonde eu quero, do jeito que eu quero. Sobre todas as coisas. E que Ele me faça forte, perseverante. E aonde que eu vou encerrar com mais uma questão para a gente fechar as brechas. Lembrar a mim, a você, a todos nós, de nós comungarmos espiritualmente o corpo e o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a princípio você não sabe o que falar, é uma coisa muito simples. Senhor, dai-me o vosso corpo e o vosso sangue redentor espiritualmente, para que eu possa me fortalecer, para que eu possa crescer, para que eu possa ser curado, liberto. Dá para entender? Seja sincero com Ele. Senhor, eu não sei como falar, mas eu preciso. Minha alma tem sede do Teu corpo. Minha alma tem sede de estar em comunhão contigo. Vinde em meu auxílio. Você pode falar sinceramente, abre o seu coração para Ele. Mas comungue espiritualmente quantas vezes for necessário durante o dia, até que as brechas realmente comecem a se fechar, para que aí você vai perceber que você vai ganhar mais força ainda em fazer outras mudanças na sua vida. Então tudo é uma questão de começar. Comece a partir de agora a mudar intensamente a tua vida. Vai doer? Vai. Vai ser fácil? Não. Mas confie naquele que realmente caminhou pelo deserto por conta de nós, que vendeu a nossa salvação num preço caríssimo, que foi elevado na cruz por nossa culpa. E nós estamos com as nossas mazelas, preocupados com nossa marmita para amanhã, preocupado em desligar logo a rádio, porque amanhã não vai dar tempo, porque eu tenho que assistir um jogo de futebol, porque... Você entendeu? Zera a sua vida. Começa a ser um marco novo na sua vida e na vida da tua família. Hoje Cristo mesmo nos diz através do Evangelho: esteja preparado com as lanternas acesas, esteja preparado com os rins cingidos, carregado das verdades de Deus, para que você possa abrir a porta a hora que o Senhor, a hora que menos esperar, que Ele vier te buscar. Amém, gente? Fique com Deus. Um forte abraço. Deus abençoe vocês imensamente, gente. Eu torço por todos nós, para que a gente possa dar testemunhos vivos. A nossa igreja precisa voltar a ter testemunhos de vida, para que fique marcado no coração do teu irmão, para que ele possa ter coragem cada vez que olhar o teu testemunho. Então não tenha medo dos desertos, não. Que Deus abençoe imensamente.
e estaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.